Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e esse episódio encerra a temporada de 2024. Então, obrigado a todo mundo que ouve nosso MTCast, ouviu os episódios desse ano. Tem muita coisa boa vindo no ano que vem. E é claro que para encerrar esse ano tinha que ser com um convidado muito especial. E desculpa, né, o trocadilho, mas encerrar à altura, porque hoje a gente recebe Joel Krieger, vice-campeão na categoria 70-74 em Kona e o brasileiro mais velho a subir no Everest. Pois é, isso mesmo. Então hoje a gente fala de montanha, a gente fala de Canal da Mancha, a gente fala de Kona, de triatlon, de longevidade, porque com 70 anos de idade ele começou, você deve pensar, nossa, é muito tempo já fazendo no esporte, até é, mas com um gap de 30 anos no meio do caminho, ele começou, retornou aos esportes aos 50 anos de idade, para fazer um trekking, o que acabou culminando aí no montanhismo, né? Então, disso surgiu o triatlon, surgiu corrida, enfim. Ele vai explicar tudo no episódio para vocês. Então, uma resenha muito legal, uma aula também de humildade, de aprendizado e de respeito aos mais velhos. Isso que é muito importante, ele fala como ele foi tratado numa prova recente, desconfiaram, julgaram o livro pela capa, e ele conta essa história aqui, eu quero que vocês ouçam porque ele nada e nada muito, vem na natação e não acreditaram muito que era ele, né, o que ele era capaz. Então, um episódio muito especial que com certeza já deixa até o convite do Joel para a gente fazer parte 2, parte 3, que eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas a gente ia varar a tarde aqui. Bom, então antes de seguir falar dos nossos patrocinadores, então a Dux, nossa parceira 2024 juntos. Valeu demais pela confiança, pela parceria, tivemos na MT House em vários lugares. Dux mora no nosso coração, está aqui no cenário. A Albu, nossa parceira também, o ano 2024, juntos. E isso não é despedida, tá, galera? Tô só falando, né, do resumo de 2024. O cupom de ambas estão aqui nesse episódio, então quer o cupom da Dux, o cupom da 1 estão aqui embaixo na descrição do episódio. Vou deixar o link do MT Desconto, onde tem vários parceiros do Mundo Tri, onde vocês conseguem economizar e muita, muita, muita coisa. Então, seu presente de Natal, pode comprar aqui o cupomzinho do Mundo Tri, você vai economizar bastante. E se você gosta do Mundo Tri, lembre-se, você pode ser membro do nosso canal, no MT Club, aqui no botão, do lado do botão inscrito no YouTube, tem o botão Seja Membro, ali vocês vão ver todos os benefícios que o membro do nosso canal tem. E aí, um gelzinho por mês você ajuda o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdos para vocês. Vambora que 2025 já estamos arrumando muita coisa aí pro clube. Tem perguntas dos membros que a gente soltou aqui no episódio. E agora, sem mais delongas, bora pro episódio com Joel Krieg. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje um convidado muito ilustre, Joel Krieger. Prazer em recebê-lo aqui no MTCast. É uma honra participar. Eu volto e meia assisto as coisas do Mundo Tri, então é uma honra ser convidado para falar com você. Pô, eu que agradeço, porque foi. A gente tem um grupo de assinantes do Mundo Trio. Eu falei que ia falar com você, rapaz, que a gente recebeu de pergunta. Você tá famoso. Você não sabe, mas tá famoso. Tá? Quem é famoso é meu filho, tá? Né, de É o vez em pai do quando ele me dá famoso. uma canja. Já, bom, acho que a história é longa, então vamos tentar, né, não delongar tanto, mas como é que começou no esporte? Esporte para você sempre foi a tua vida, sempre foi a natação, né, pelo que eu Eu pesquisei. quando era jovem, né, de 13 aos 19, eu nadei, tá, aqui em Curitiba, Uhum. e aos 19 eu parei para casar, tá? Aí eu casei, aí trabalhei. Aos 50, um amigo me convidou para fazer um trekking. E eu não fazia nada, precisava ter forma física. Aí eu fui falar com o meu técnico de natação, que era a única coisa que teoricamente eu sabia fazer, e ele disse: não, se você treinar natação, você faz o trekking tranquilo, porque você vai ter capacidade aeróbica Uhum. e caminhar é uma coisa natural. E aí eu fui fazer o trekking, isso foi em 2003, né? Uhum. Eu passei 32 anos totalmente sedentário, né? Totalmente, não fez nada de esporte nesse período. Nada, tá? Nada, não dava tempo e também não tinha motivação, tá? Aí acendeu a luz, ele me motivou, eu comecei a treinar natação, eu fui competir,
né? E aí eu gosto de avaliar, tá? Como é que tá a minha situação. Fui competir, vi que eu estava uma porcaria, né? Então, assim, que eu estava muito fora de forma, aí comecei a treinar. E aí, no final de 2003, eu fui fazer o trekking do campo base do Everest, né? Com esse meu amigo, que é João Carlos Angelini, e o guia, que era o Vitor Negretti, né? Sim. Que, vamos dizer, é um dos maiores alpinistas brasileiros e que, infelizmente, morreu tentando subir o Everest, ou tentando descer do Everest sem oxigênio, né? E ele era um entusiasta e ele motivou a gente e tal, e eu comecei a treinar, né? Comecei a me preparar e fiz um projeto, né? Que era subir os sete cumes, maiores de cada continente, não são os sete cumes maiores do mundo, mas os sete maiores de cada continente, e, assim, com a memória da natação, atravessar o Canal da Mancha. E aí, nesse processo, tá? Nesses 20 anos, foram acontecendo um monte de coisas, tá? Do tipo, eu comecei a subir as montanhas, comecei a me preparar, fui campeonato de natação, tá? Fui para os Estados Unidos, eu trabalho com comércio exterior, né? Então, aproveitando as viagens, falei, vou competir no campeonato americano. Aí cheguei lá, vi que eles treinavam que nem os loucos, né? Assim, o pessoal da minha idade, tá? Não estou falando dos jovens, tá? Assim, eu cheguei para um cara que era o melhor, que é o Jim McConick, e perguntei quanto você treina. Ele falou, eu treino uns 12 mil por dia, Caraca. né? Aí eu voltei, né, e fui falar com o meu técnico de natação, né? E disse, olha, eles treinam 12 mil por dia, né? Ele falou, olha, velhinho não precisa treinar mais que isso, né? Aí eu falei, tá, então aí eu troquei de técnico, né? Eu fui para o técnico que não tinha pena do atleta, né? Então eu sempre gostei de treinar, e aí em 2010 eu fui subir a Aconcagua, né? Porque a Aconcagua é, vamos dizer, uma, um ponto, tá? Que se você sobe a Aconcagua sem oxigênio, você tem condições de subir o Everest com oxigênio. Então, nós subimos o Aconcagua porque, inclusive, era para mostrar se tinha condições de fazer os sete cumes, né? Porque não adiantava fazer seis e não fazer o Everest, né? E em 2013, eu fiz a minha primeira tentativa ao Everest, né? Depois eu fiz a segunda tentativa em 2017, a terceira em 2018. Aí, em 2019, eu tentei de novo o Canal da Mancha, pela segunda vez, né? E aí veio a pandemia, né? Em 2021, né, a primeira competição que teve, eu já estava treinando o triatlo, tinha começado o triatlo em 2014, né? Como Aí eu fui fazer preparação, era para preparação também já voltado para o montanhismo ou era algo à parte assim? Não, assim, o pessoal disse esse negócio, um amigo meu chegou para mim, né, e disse, ó, esse negócio de montanha, isso é frescura, tá? Eu quero ver você fazer um Ironman, né? Aí, bom, eu adoro desafios, né? Ah, Aí eu cheguei, procurei a Vanusa, né? Isso em 2014. Procurei a uhum, Vanusa e disse: Olha, Vanusa, eu quero fazer um Ironman, né? Era agosto, né? Ela perguntou para mim: Olha, tem um legal em novembro, em Fortaleza. O que você acha? Eu falei: Tá bom, eu já estava correndo. Aí ela falou para mim: Você tem bicicleta? Eu falei: Não, né? Aí nós fomos, né, assim, numa loja, comprei uma Cervelo P2 usada, né? No sábado, ela me levou para pedalar, né? Ela, a equipe e tal. uhum. Fiz o bike fit, que era uma coisa que eu não sabia nem que existia. Fiz o bike fit. Aí ela disse: Nós vamos até Orofino. Tá bom, onde é que é Orofino? Né? Eu achei que não era tão longe, mas Ah, era 37 quilômetros, né? De ida, né? aham. Na volta eu queria morrer, né? Aí, quando eu cheguei, tá, assim, me arrastando, eu disse: Olha,
isso aí é um teste? Ela falou, é um teste e tal. Eu falei, para ver se você não desiste. Eu falei, não, eu não desisto, né? Eu comecei a fazer triatlo e fui fazer o Iron de Fortaleza. Logo Fortaleza. Aí a natação, né? Sou, fui nadador, né? Então, assim, que me perdoem os outros triatletas, tá? O pessoal dá muito pouca atenção para natação. Aí eu cheguei, tá, sabe, em 18º, 19º na natação, né? Aí o Galvão me parou e disse: Eu quero ver o teu relógio, né? Eu falei: Olha, eu não enxergo, né? Eu ainda não tinha óculos de grau, né? Ah, Ele olhou e disse: Ah, não, pode continuar, né? Aí, porque eu cheguei, né, assim, eu cheguei em Florianópolis, eu chego 50, 56, né? Que é uma vergonha, né? uhum. Mas deixa para lá. E aí eu fiz, né, assim, e, bom, primeira coisa, 6 km furou meu pneu. Aí eu descobri que, obviamente, eu não sabia trocar pneu, né? Aí troquei meio, sei lá como, saí, daí furou de novo, né? Aí eu troquei de novo, aí furou de novo, né? Aí eu fiquei sem pneu, né? Aí eu pedi para alguém, alguém me jogou o pneu, aí eu parei um cara da organização e disse, ó, você troca o pneu para mim, porque eu não sei trocar pneu, não vou terminar a prova desse jeito. Aí ele trocou, tá? Disse, não pode, não sei. Eu falei, não interessa se pode ou não pode, eu quero completar a prova, né? Aí ele trocou meu pneu, eu fui, fiz em 15 horas, né? Uhum. Aí voltei e falei para a Vanusa, olha, tá? Tem duas coisas, né? Eu preciso aprender a trocar pneu, aliás, eu nunca aprendi, esse é outro detalhe, e eu preciso treinar, tá? Porque 15 horas é uma vergonha, né? Aí eu comecei a fazer o Uhum. triatlon, eu fiz Florianópolis, não, o full de Florianópolis já era em maio, né? Aí eu já tinha treinado 5, 6 meses, não furou o pneu, né? E eu terminei em quarto, né? O Senna, tá, Uhum. ganhou, o Roberto Azevedo tirou segundo, e o terceiro foi o Olhomar, que morreu, né? Que era um triatleta de Curitiba, né? E aí eu comecei a fazer e tal. Naquele ano eu fui bem, eu fiz mais alguns, tá? Aí eu como gostei do assunto, né? E continuei treinando triatlon, mas eu estava envolvido com o Everest Uhum. e com o Canal da Mancha. Então eu treinava bicicleta, comprei um rolo eletrônico, todos os equipamentos, mas assim treinava, ia para a montanha e não fiz. Uhum. Em 2022, eu subi o Everest, finalmente, né? Aí fechei uma página, não fechei o Everest, mas fechei uma página que era Uhum. completar os 7 cumes. E aí comecei a treinar e fui para Cozumel, né? E Cozumel é uma vergonha, né? Porque a corrente, sim, eu pulei, a corrente estava mudando, né? Então, os primeiros 100 metros eu fiz em 3 minutos, né? Os últimos 100 metros eu fiz em 1 minuto e 6, né? Porque a corrente, Ah, assim, você surfa, né? Você não nada, né? E aí eu fiz e ganhei Cozumel e me classifiquei para Kona. Aí no final do ano de 2022 mudou aquele negócio, então, uhum. assim, que não podia mais ir para Kona, não sei o quê, mas deu a alternativa de você ir para Kona, né? Uhum. 2023 eu tentei de novo o Canal da Mancha, né? Faltou pouco de novo, mas não consegui. E aí eu parei tudo e fiquei só no triatlo, né? Treinando triatlo. E eu treino tudo, né? Eu nado, pedalo e corro todos os dias, 7 dias por semana, né? Essa é uma, assim, eu acho que funciona, para mim funciona, não sei, então o pessoal diz, não, tem que treinar só dois, tem que treinar só um, né? Eu treino todos, de segunda a domingo, 365 dias por ano, né? Só assim, um acidente que eu não treino, assim, pro Iron agora de Kona, eu treinei 300 dias, né? Quer dizer, tinha 300 dias até eu Uhum. treinei 296, né? Perdi dois porque eu peguei Covid, né? E dois que eu perdi por causa de viagem, não deu tempo de treinar. Mas eu treino e treino com prazer, né? Gosto Legal. de treinar. E aí, em 2022, né? 2023, eu conheci o Roberto Azevedo.
E o Roberto me deu um monte de dicas, né? E a primeira coisa que ele fez, diz, vamos fazer Pucon. Tá? Pucon é o começo de janeiro, dá para se sentir, né? E embalar. Né? Aí eu fiz Pucon e né, eu tinha para se classificar, eu ganhei Pucon aí. Né? Aí tinha para se classificar, tá? Mas era na Nova Zelândia e era logo depois de Kona. Né? Uhum. Aí eu deixei para lá. Aí eu fiz o full de Florianópolis e ganhei também. Aí no, também o Roberto já tinha vaga, o Roberto Azevedo já tinha vaga, eu já tinha vaga, aí o Senna pegou a vaga. Né? Aí eu fui para Muncie, tá? No Indiana, fiz um meio Iron e lá eu já estava começando a melhorar e tal, eu ganhei lá. Né? E né, depois eu fiz São Paulo, né? E depois eu fui para Kona. Né? Então, o treinamento era, periodização era para Kona, né? Uhum. Mas todas essas provas eram passagem. Fui para o Campeonato Mundial de Natação, né? no Catar, né? Sim, aproveitando o meu Aham. trabalho, né? Eu marquei uma reunião, o cara falou, venha para a China. Eu falei, não, vamos se encontrar no Catar. Ele disse, ótimo. Se encontramos no Catar e eu nadei o campeonato e voltei para o Brasil. Então, eu fico nesse movimento, né, Uhum. de treinar sistematicamente, né, e me manter em forma. Né? Eu, assim, não me machuco fora a primeira competição depois da pandemia, que eu me arrebentei, caí da bicicleta e tal, mas tudo bem, tá? Isso aí é história passada. Ossos do ofício, né? Então, eu fui evoluindo, tá? Uhum. Assim, muito, e aí eu descobri que eu sabia correr. Né? Então, a minha natação é boa, porque tá, o pessoal tá, não dá muita atenção para a natação. O meu pedal ainda preciso melhorar muito, então eu treino muito mais pedal do que qualquer outra coisa. E a corrida é boa, tá? Sim, eu tenho o tempo de Kona foi 4:15, né? Foi o melhor tempo da corrida e foi o melhor tempo da natação, mas na bicicleta eu sofri, né? Porque Kona é Kona, né? Uhum. Assim, Ravi, tá? Aquele evento, tá? O problema maior que eu digo, tá? É falta de experiência, Sim. né? Porque você precisa ter horas de suor e cansaço e experiência para poder, né, não se assustar com essas coisas e manter a tua forma física, né? Quer dizer, apesar de eu ter forma física, né, assim, performar é outra coisa, né? É Sim. você manter ritmo, é você fazer outras coisas. Então essa é assim, brevemente a minha história, né? É, eu sou fascinado com a questão de montanha também, Everest, já li o livro do Vitor também. É, quando você falou de tentar, explica para o pessoal assim, como é que funciona. É, tentar subir é porque também depende não só de você, né? Depende de visibilidade, depende de tempestade, depende de uma série de coisas, né? Depende de condições, né, Uhum. climáticas, né? Depende de condições físicas, né? E depende principalmente de você saber, né, que subir é só metade do caminho. Né? Quer dizer, você tem que chegar lá em condições, né, de descer. Né? A maioria das pessoas que morreram no Everest foi porque não cuidaram das condições climáticas, né, e na descida, né, porque estavam tão exaustos que não conseguiam se concentrar para não fazer besteira. Né? Veja, existe um mito, tá, que o Everest é uma coisa dificílima. Tá? Eu diria assim, com toda franqueza, tá, com a minha experiência, que fazer um Iron é muito mais difícil que subir o Everest. Tá? Só que o Iron, você se prepara, isso é um dia. Tá? O Everest, você tem que ficar lá, tem que fazer aclimatação, você tem que ensinar o teu corpo a viver com menos oxigênio, mas é uma caminhada. Mas é uma caminhada que, para brasileiro, né, é muito difícil, porque nós não caminhamos na neve, nós não subimos.
em montanhas nevadas, tem todo um aprendizado que você tem que fazer, né? Então, esse processo, né, todo mundo tem que passar, né? Você tem que aprender coisas básicas, né? Assim, de passar corda, de atravessar a escada, né? Então, o Everest, esse, vamos dizer, tem montanhas muito mais difíceis que o Everest, Uhum. né? O Everest tem, é que nem o Canal da Mancha, né? Assim, é aquela visão de que, pô, então, que aquilo é a parte mais importante da, das montanhas a serem subidas, né? Mas tem o K2, por exemplo, é muito mais difícil que o Everest, tá? Tem outras montanhas muito menores, tá? Que são mais difíceis, que são montanhas de rocha, que exigem experiência, que exigem treinamento, que apesar de você saber, você não tem aquela experiência, né? E nem é um alpinista qualificado, né? Como os alpinistas gostam de falar, eu sou qualificado, você é turista, né? Mas você tem esse conhecimento, senão você não sobe, né? Uhum. Aí eu fui para a Argentina, né, que lá tem uma geleira a 800 metros de altitude, né, que aí você não precisa passar por aclimatação, nada, e você vai lá praticar e aprender, né. Eu fui para o Equador, né, porque em torno de Quito tem quatro, cinco montanhas acima de 5.500, né, e que você pode ir, subir, descer, né? Dormir no hotel, aí no dia seguinte ir para outra montanha, né? Então, são coisas, tá, desse tipo, tá, Uhum. que ajudam você a ganhar confiança e, ao mesmo tempo, né, praticar aquelas coisas que você não tem como praticar aqui, né? Então, por que que eu falhei? Eu tentei 3 vezes no Everest antes de conseguir, né? A primeira vez eu tenho uso óculos, né? E o óculos para montanha é diferente do óculos normal, né? Porque ele tem que ser mais grudado no corpo para evitar que o ar quente que sobe do oxigênio, né, não congele o óculos, né? Então, primeira vez eu cheguei a 8.500, o óculos congelou porque meus netos tinham destruído meu óculos de montanha, que isso é outra conversa, né? E aí congelou, o cara disse: Não, vamos subir, eu te ajudo, eu ponho o teu pé passo a passo e a gente vai. Eu falei: Olha, eu não vou subir. Primeiro, porque tem gente atrás, tá? E eu vou ficar muito mais lento. Segundo, tá, que pô, eu vou chegar lá e vou ver o quê? É. Tá? Aí você volta. Você tem que ter humildade para saber que não dá para subir, tá? A segunda vez nós chegamos no campo base e houve um erro de previsão de tempo. O vento estava a 160 quilômetros por hora. Ah, E aí, o problema do vento ser forte ou não, não é o problema, porque você está sempre amarrado na corda. O problema é que o vento penetra na roupa, né, e começa a congelar as pontas de dedo, etc. E o esforço que você tem que fazer para respirar, né, é maior porque aquilo bate na tua cara, né, você mais se assusta do que sente, porque você está com máscara, né? Mas de qualquer jeito existe, né? Nós estávamos em 36 no campo, né? Quatro tentaram subir, dois morreram e dois tiveram perdendo uns pedacinhos, tá? Por causa que congelou, né? E a empresa que nós tínhamos contratado não tinha oxigênio para você ficar mais um dia, porque no dia seguinte o dia vai estar perfeito. Ia estar perfeito. E a gente teve que voltar. E na terceira vez eu estava em Nantes Bazar, que é a capital, tá? Que tem hospital, etc. Eu comecei a me sentir estranho. Aí liguei para o médico: será que você pode me ver? Ele disse: não, tá, você suba aqui no hospital. O hospital dos hotéis é 600 metros de subida, né? Eu falei: mas você não pode descer? Ele falou: pô, se você não pode subir, tá, o que que você está fazendo aqui? Eu falei: desculpe, eu subi, né? Ele olhou para mim, né, e disse: olha, você não tem nada, tome um ibuprofeno e tudo bem, né? Quando eu cheguei no campo 4 a 8.000, eu não conseguia andar em linha reta. Aí eu voltei, fui resgatado. Quando eu cheguei em Katmandu, eu estava com pneumonia, né? Se o cara ah, tivesse me dado um remédio, não tinha tido, né, tão grave. uhum. Aí ele falou: olha, volte para o Brasil, que lá você vai ser melhor tratado.
Aí na quarta vez, né, assim, a estrela toda funcionou, tudo funcionou. Eu subi do campo 4 até o cume em 8 horas. E, assim, é uma satisfação, tá, muito grande, tá, de você cumprir um objetivo. É como terminar um Iron. Tá? Uhum. Teu primeiro objetivo quando você vai fazer um Iron é fazer uma boa prova. Tá? E fazer uma boa prova não significa ganhar ou perder, significa fazer um tempo que te satisfaça. Eu sempre penso assim. Uhum. E completar, óbvio, né? Superar as dificuldades. O Roberto Azevedo diz sempre, né, assim, o Iron tem tudo para dar errado, né? Mas você, né, assim, Uhum. a graça da vida é você superar as probabilidades de erro, né? Aham. Então, eu gosto muito de fazer Iron, né? E eu gosto mais de fazer Iron do que meio Iron, né? E meio Iron, para mim, é o limite da satisfação, né? Assim, para baixo eu faço, mas faço porque eu não sou veloz, eu sou resistente, tá? Eu Uhum. treino resistência, eu aperfeiçoo cada vez mais, mas, né, assim, eu gosto mesmo de prova mais longa, que dá para, assim, os erros pequenos que você comete, o tempo ajuda você a corrigir, né? Uhum. Em prova curta não tem, né? Não Errou, tem. tchau, né? Então, essa é mais ou menos, né? Assim, e o Iron é uma coisa assim, vamos dizer, Kona é uma coisa incrível, né? Porque aquilo mostra, né? Assim, foram para Kona foi a minha esposa, foram 2 filhos, 2 netos e o meu amigo que sempre vai, que é o Antônio Carlos, que sempre está lá, me ajuda, que vai em todas as competições, né? Ele mora aqui em Curitiba e a gente sempre vai, ele e a esposa dele, a Priscila, sempre vão. Tá ele que monta as bicicletas, ele é assim um cara perfeito, né? Em aspecto de mecânica, etc. E pô, todo mundo, né, assim, parou de me encher a paciência porque viu aquele bando de gente que treina, que se compete, que faz tudo. Porque o cara que vai para o Iron, né, assim, é porque treinou muito, né? Uhum. Que vai para a Kona, né? É porque ganhou algum, principalmente na minha idade, né? Assim, o cara assim, tem que ganhar, né? Então Uhum. tinha 47 e terminaram 35, né? Da minha categoria. E eu sempre digo, velhinho é mais fácil, né? Porque tem menos gente. Mas de qualquer jeito, né? Você tem que Bastante, mas trinta fazer e uma cinco ainda é prova bastante, boa, né? né? É. Eu, né, assim, eu sempre digo, tá? Eu preciso mais quilometragem, tá? Eu preciso ter mais experiência para não cometer as besteiras que volta e meia eu cometo, tá? Uhum. Lá em Kona, acabou a bateria do meu relógio, né? Eu me perdi completamente no ritmo, né? E paciência, né? Assim, é incompetência, então não pode acontecer uma coisa dessa, né? Uhum. Mas aconteceu, paciência, deu para fazer um tempo razoável, né? Eu fiquei em segundo, né? Porque a minha corrida eu fiz 4:15, o segundo lugar fez 4:35, né? Quer dizer, eu tirei 20 minutos na corrida, né? Mas não foi suficiente, né, para chegar na frente, ou chegar pelo menos próximo do tempo que eu queria fazer. Mas, de qualquer jeito, foi assim uma experiência fantástica, né? Eu realmente, assim, todas as vezes que eu conseguir, eu vou para Kona para melhorar a prova que eu fiz, né, e corrigir os erros e tentar fazer um pouco melhor, né? Nice, você que gosta da montanha, Nice Hã? te ir para Nice, para o Mundial de Nice, você não tem vontade, é mais Kona mesmo. Olha, eu vou te dizer assim, tá? Eu ainda sou um ciclista incompetente, tá? Aí, quando eu via o Altimetria Tour de ali. France, tá? A Uhum. etapa lá de Nice, tá? Aquela descida, tá? Eu cheguei à conclusão que ainda não estou preparado, tá? Eu Justo. preciso
preciso ganhar mais experiência, Sim, né? sim. Porque eu tenho, assim, honestamente, eu tenho medo de me arrebentar lá, tá? Claro. Porque precisa ter, tá? Experiência, habilidade, etc., que não é o meu caso ainda, né? Mas eu estou treinando para chegar lá, né? Assim, eu treino hoje, tá? Eu treino em casa 4 dias por semana e vou para o velódromo e para a Colônia Cristina, que é um lugar aqui perto de Curitiba que tem 28 quilômetros de asfalto e, melhor ainda, né, é subidas e descidas, né? Uhum. Então, eu estou treinando, 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 né? Sim, porque a questão, tá, assim, de quem não tem experiência é ter segurança, né? Porque a bicicleta chega a 70 por hora, né? Parece que você está voando, né? Sim. E você tem que ter a experiência de segurar ela e poder ter confiança que, tá, não importa o que aconteça, você não vai, né, se esborrachar no chão, né? Então, tá indo, eu estou aprendendo e assim, a Vanusa, nesse aspecto, ela está sempre corrigindo as minhas besteiras, né? Mas à medida que a gente for melhorando, né, Uhum. eu vou pensar em Nice, mas Nice, né, vai ser 2025. 2025 não dá, tá? Porque eu vou para o Mundial de Marbella, eu me classifiquei lá em Indiana. Uhum. Então eu vou para o Mundial de Marbella e talvez eu faça o Canal da Mancha, ainda não tenho a vaga para esse 2025. 2026 eu vou para o Canal da Mancha, né? E aí se eu tiver, né, assim, já tá um pouco mais experiente, aí também vou para Nice. Se eu me classificar, lógico, né, Uhum. assim, só dá para dizer, ó, eu vou depois que Depois. tenha a moedinha e tenha a classificação, né? Tá, E, óbvio que, assim, para você se classificar para Nice, tem várias e várias etapas para isso, né? Mas assim, o meu foco, né, depois que eu consegui o Canal da Mancha, é 2026 voltar para Kona e aí 2027 pensar em Nice, né? Mas antes eu vou lá uhum. treinar para ver Aham. se eu não me, vamos Dá dizer, se certo. eu tenho a confiança de fazer aquelas curvas lá, tá? O respeito à montanha é sempre importante, né? Seja no ciclismo ou no alpinismo, né? Não, veja, humildade, tá, é uma coisa, tá, básica, tá? Você, quando a gente vai para a montanha, tá, o pessoal diz assim, não, então, assim, não, eu vou subir, eu vou subir. Eu falei, não, você tem que ter humildade, saber, se você está em condições de subir, você sobe. Se não, tá, a montanha continua lá, tá? Ela não vai sair do lugar, ela não tem como sair do lugar, né? Você pode voltar. Agora, se você passar do teu limite e morrer, você nunca mais pode voltar a lugar nenhum, né? Então, esse é uma coisa, né? Assim, eu sempre cito uma estatística interessante, né? 50 mil pessoas tentaram subir o Everest, tá, nos 70 anos, né? Um pouco menos que 7.000, 6.900, né, conseguiu, né, e 300 morreram, né? O índice de mortes, né, assim, se você comparar, em 70 anos é bem pequeno, Uhum. tá? É menos que morre em São Paulo, tá, de acidente de trânsito todo ano. Mas, né, assim, é uma coisa, tá, que você não quer engrossar a estatística, né? Exato. Então, você tem que saber, tá? Você tem que cuidar, você tem que... Quando eu senti que eu não conseguia andar em linha reta, né, eu falei, eu não vou. Quando tinha aquele evento, eu disse, eu não vou. Ele diz, não, mas pô, a gente passou 36 dias aclimatando para subir e agora não vai subir? Eu falei, não, assim, não tem condições, né? E o pessoal que estava comigo também não subiu, né? Assim, porque, vamos dizer, a coisa mais importante que você tem é a tua vida, né? Você morrer tentando para fazer uma coisa, né, que está na cara que vai dar errado, né? Porque pode dar errado, mas você tá em condições boas, né? Uhum. Agora, você tentar, tá, sabendo que as condições estão ruins, né, e que, tá, isso vai exigir de você talvez mais do que você está preparado,
não dá para fazer. Né? A tua família, quando você falou que queria subir o Everest, como é que foi? Falou, pronto, papai tá maluco? Papai. Não, veja, eles me apoiam, tá? E eles confiam muito na minha humildade, tá? Que eu sei que se não dá, eu não vou, tá? E eles participam muito, tá? Ou seja, eles acompanham, né? Você sabe que tem todas as maneiras de acompanhar montanhas, principalmente, né? Eu fiz 4 das 7, eu fiz com meu filho, né? Meu filho do meio, tá? Ele foi comigo para o Aconcagua, para o Carstens, para o Vinson e para o Kilimanjaro, né? Então, eles conhecem as dificuldades, né? Eu vou fazer em janeiro uma corrida, eu, 3 filhos e 4 netos. Que Bom, é legal. uma coisa assim, eu tenho neto de 23 anos, né? Então, é uma coisa assim que, pô, a família inteira está empolgada com esse negócio, né? Porque é uma coisa assim que são 3 gerações, né, que vão estar juntos, né, compartilhando uma coisa de saúde, né? Hum, Assim, veja, o Brasil está envelhecendo, né? Se as pessoas não entenderem que você envelhecer sem qualidade de vida, né, é você morrer antecipadamente, né? Porque se você ficar sem condições de fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, sabe, é um atestado hum. de morte natural, tá? Ou seja, se ficar sentado em casa, tá? Assistindo Netflix, tá? Assim, o que que você ganha de condições, tá? Fora que, tá? Se você não tem mobilidade, a possibilidade de um acidente doméstico é muito grande. Então, eu dou muita palestra, tá? Para tentando sensibilizar as pessoas para isso, tá? Para tentar melhorar a qualidade de vida, tá? E isso é uma coisa que está sendo incutindo, né? Porque a expectativa de vida no Brasil já está quase 80 anos, né? E, sabe, há 30 anos atrás era menos de 60, né? Então, nós temos que aproveitar isso, né? E temos que ter qualidade, temos que ter condições. Eu quando vou correr com meus netos, né, assim, volta e meia eles vêm para Curitiba, eles moram em São Paulo, alguns estudam nos Estados Unidos, a gente corre no parque, né? Assim, e é um prazer para mim, né? Assim, principalmente quando eles saem correndo muito forte e aí eu vou e alcanço eles, mas, né, sabe, é uma coisa, é uma delícia, né? Assim, eu já fiz corrida com meu filho, com os 2 filhos, né? E a gente compartilha, tá, essa visão de saúde, né? Que de repente assim a família entrou no ritmo, né? Quando eu fui para Kona, né? Assim, meu filho diz eu vou, o outro disse eu vou, né? Vocês são todos convidados, né? Sim, mas eu vou treinar, né? Sim, eu vou dormir cedo, eu não tenho, não é um passeio turístico, Hum. né? Vocês podem fazer o turismo que vocês quiserem, mas eu vou treinar, competir, treinar e treinar, né? E todo mundo concordou, né? E no final todo mundo fez a festa. Foi uma, assim, se reuniram no meu quarto, né? Eu disse, não, vamos jantar fora, não sei o quê, né? Eles disseram, não, você está muito cansado. Eu falei, não, assim, vamos. Tá óbvio, então, você está cansado, você, né, sabe, o Iron tira tudo que tem de você naquele momento, tá? Mas, né, assim, você treina para se recuperar e poder se divertir também, né? O meu livro, tá? É Suba, Nade, Corra, Pedale e aproveita a paisagem, tá? Porque se você não vê em volta, né? Se você só fica totalmente concentrado naquilo que você está fazendo, você esquece como o mundo é bonito, como Kona é bonito, né? Aquele mar, aquele céu, aquele bando de gente é uma coisa que é um prazer, né?
É muito diferente, né? O Mundial, ano passado eu fui a Nice, cobri Nice, em 2022 eu cobri Kona, 2023 eu fui a Nice. Aí você olha e fala, puta, é legal, Nice é legal, mas não é Kona. Kona inóspito, aquele vulcão, aquela, é outra coisa ali, né? É, tá, não, e aquela, assim, eu diria que todo mundo respira a tradição, né? Ou seja, mesmo o pessoal de Kona, que não gosta muito dos turistas, né? Assim, eles entram no, na vibe, né? Quando tem a prova, tá, não é só os parentes que estão lá, tá? Nem os amigos, né? Assim, a cidade inteira está envolvida, né? Ou porque para a cidade, porque não tem outro jeito, né? Ou porque, assim, ver aquilo é uma coisa interessante, né? Assim, eu digo, é que nem Florianópolis, né? Quando você faz o Iron de Florianópolis, tá? Jurerê só pensa em Iron, né? O resto da cidade até reclama, né? Uhum. Fortaleza, eu tenho, assim, a cidade reclama muito mais, né? Assim, o pessoal, porque a cidade para, né? Sim. Mas, assim, Florianópolis, né? Assim, o pessoal aproveita, né? Assim, em Florianópolis esse ano o tempo estava horrível, né? Tava chovendo e tal, mas é o preço, né? Assim, eu quebrei meu pé de vela em Florianópolis, né? Tinha algum problema, aí o pessoal da organização chamou o mecânico consertou e disse: Ó, não sei se você termina a prova. Eu falei: não, tá, eu vou embora, tá? Se não der para terminar, paciência, né? Mas, e deu para terminar, né? Foi muito, muito legal, né? E aí, né? Sim, cada Iron que a gente faz, você vai aprendendo muita coisa, né? É uma coisa assim, soma muito, tá? Uhum. Na tua experiência, tá? É uma coisa assim, cada Iron eu aprendo mais, né? Sim, e espero cada vez aprender mais. É que nem eu vou nadar o Campeonato Brasileiro de Natação, né? Que é daqui a umas 2 semanas, né? Uhum. Eu vou nadar só pelo prazer de nadar, tá? Uhum. Porque, sim, o meu foco hoje é o Iron, tá? Uhum. Mas, mano, né, é rever os amigos, ver como é que tá a situação, tal. Sempre é uma coisa boa, né? Então, e a prova, assim, você acaba fazendo amizades, tá? Assim, na montanha e no esporte. Então, você faz amizades que você não tem isso no dia a É. dia, né? É uma coisa, assim, impressionante, né? Sim, porque aí as pessoas te conhecem, você se conhece, né? Você discute questões técnicas, tá? Que é interessante, tá? Mas se discute também a visão, tá? Assim, quando eu digo que eu treino todo dia, alguns olham meio torto, dizem, será que é verdade? Né? Mas, né, assim, eu tenho uma visão muito objetiva, né? Assim, eu comecei tarde, eu tenho que treinar, né? Para poder cobrir os É. gaps, tá? Sim. Sim, eu tenho que treinar para ter experiência, né? Se eu não, enquanto eu não tiver experiência, eu vou continuar, né, fazendo besteira. E cada vez que eu faço besteira, eu fico muito chateado. Não pode acontecer certas coisas que acontecem comigo, né? Uhum. Sim, eu em Florianópolis, né? Eu ponho tubeless, né? Uhum. Porque como eu não sei trocar pneu, né? Eu tenho que apostar tudo num pneu que não vai precisar Aham. de De troca. conserto, né? Mas pô, o meu pneu da frente em Florianópolis furou também, né? O que vai fazer, né? Troca e vamos embora, né? É uma assim, desde que eu não tenha que trocar o pneu, porque eu não consigo, eu fico. Olha, eu treino, tá? Eu treino e, então, assim, quando eu vejo aquela porcaria não enche, não dá, tá? Eu desisti, né? Assim, eu falei, olha, né, eu vou ficar, tenho que fazer uma imersão de trocar pneu, né? Ficar 2, 3 dias trocando toda hora para chegar no final e dizer, ó, né? Porque o que mais pode dar problema na bicicleta é o pneu, né? É, verdade. Sim.
vamos Tecnologia dizer, o avançou, mas o resto pneu sai ainda é um problema. corrente, hã? A tecnologia Sai avançou, mas corrente, pneu é a mesma coisa ainda. tá? Assim, eu uso câmbio eletrônico, né? Então, né, assim, as possibilidades de erro é cair, tá? Que aí é um problema de concentração mesmo, né? Uhum, E furar o pneu, né? sim. E furar o pneu, assim, aí é uma tristeza. Falar um pouquinho da tua categoria. Você falou alguns nomes aí, já gravei com o Roberto Senna. O mestre ainda não gravei, preciso gravar com o mestre. Já encontrei o mestre várias vezes. Ó, ele Fantástico, é né? uma pessoa fantástica, né? Assim, eu diria assim que muitas das coisas dos erros que eu aprendi a não cometer foi graças ao Roberto, né? Eu digo, Roberto, eu sempre digo para ele, Roberto, você tem que vir para Curitiba, né? Para treinar técnica de natação, né? Para melhorar a tua natação, tá? Porque ele tem um pedal que insuperável, Uhum, né? Assim, é uma coisa assim inacreditável. Mas a natação dele precisa melhorar. E para melhorar a natação, você tem que investir em técnica, tá? A bicicleta você tem que investir, você tem que saber onde é que você põe o pé, como você põe o pé, né? A natação, né, assim, você nada nos detalhes. Bom, e eu, tá, treino hoje 5 a 6 mil por dia, né? dia. Eu faço 20 a 30% disso só de técnica, tá? Porque, vamos dizer, óbvio, tá? Assim, à medida que você, tá, vai, tá, envelhecendo, você vai piorando o tempo. Não importa o que aconteça, tá? Assim, é Uhum, um processo natural, tá? Mas, tá, assim, você investindo na técnica, você faz com que essa curva seja um pouquinho mais, vamos dizer, menos violenta, uhum, tá? Então, eu invisto muito na técnica de natação, que teoricamente eu domino, mas tem sempre para melhorar. Eu tento, a Vanusa fica possessa comigo, porque algumas coisas eu não consigo fazer, então eu tento, tá? E a corrida eu estou correndo bem, tá? Mas, tá, assim, não adianta eu correr bem e nadar bem, tá? Se a bicicleta, que é a parte mais fundamental, não tiver num nível razoável, tá? Então, eu tô trabalhando. Sim, o segredo do triatlon é treino, tá? uhum. Sim. Quem diz, eu vou fazer um triatlon sem treinar, tá? Sim, como alguns dizem por aí, faz, mas, sabe, sofre e não faz o tempo horroroso, tá? Só Sim. para completar, tá? E por melhor que você seja, por mais que você queira, você tem vontade de fazer uma prova decente, tá? Ganhar é outra questão, tá? Mas fazer uma prova boa, tá? Eu sempre digo assim, quando eu vou nadar, tá? Se eu fizer um tempo muito ruim, tá? E ganhar, eu fico possesso mais do que se eu fizer um tempo bom e tirar oitavo lugar, tá? Por quê? Porque o importante, tá, é você se avaliar, tá? E ganhar depende das condições, tá? Não é um requisito, tá? O requisito é o prazer de fazer a prova bem, terminar bem, tá? Completar ela com Uhum. a forma necessária para você no dia seguinte estar se sentindo bem, tá? O resto é detalhe, tá? Claro. E o que que você acha? Onde é que você acha que é o seu limite? Você já testou tantas coisas, assim, você tem limite, assim? Veja, eu vou dizer assim, tá? O que é o limite? Tá? Sim, é você fazer um iron, isso não é limite, tá? Você fazer um bom iron, isso também não é limite, tá? Sim, você melhorar teu tempo ou manter o teu tempo, tá? Isso é um limite, tá? Ou seja, você tem um objetivo, o meu objetivo é voltar para Kona e fazer um tempo um pouco melhor do que eu fiz agora, tá? Então, esse era o meu limite? Pode ser, tá? Mas, tá, eu acho que tem muita coisa para melhorar. Então, os limites, né, assim, é o que Uhum. o Michael Phelps diz, né, assim, os recordes estão aí para ser quebrados, né? Sim, e aí você, né, assim,
que não é um atleta amador, né? Sim, a tua satisfação é você melhorar os teus tempos, melhorar a tua condição, tá? Assim, terminar bem, tá? Não se preocupar se isso vai ser uma coisa limitante ou não, tá? Porque, sim, eu sempre digo, todo mundo me pergunta, você vai voltar para o Everest? Aí eu respondo o que realmente eu penso, né? Olha, quando eu tiver 85, se eu tiver condições, aí eu volto para tentar bater o recorde do seu Miura, né? Que é o homem mais velho que subiu o Everest. A certidão diz que ele tem 80, mas eu encontrei ele lá no Everest, ele disse que tinha 85, porque durante a guerra deu esse problema, mas ele é considerado 80, mas sim, ele garante que ele tem 85. Mas quem sabe que se daqui a 15 anos eu vou ter condições, isso é outro problema, Uhum. né? Sim, o que eu quero é, né, em todos esses momentos, ter uma condição física, né, que me permita fazer as coisas, né, que não seja limitante. Uhum. Tá? Assim, quando eu disse, ó, eu vou correr as majors de maratona, Uhum. né? A pessoa disse, ah, você tem índice? Eu falei, não, eu tenho índice no Iron. Cara, você vira para mim e diz assim: "Ih, tá, isso aí não vale para nada, né? Porque esse pessoal não é reconhecido pela federação." Eu falei, tá bom, né? Aí eu fui fazer uma maratona. Olha, sofri mais do que fazer a maratona do Iron, né? Mas fiz um tempo que dava índice, Uhum. né? Mas ó, eu tô louco para fazer uma outra maratona melhor do que a anterior, né? Porque eu sei, né, assim, que eu posso fazer um pouco melhor, né? Eu tirei quarto lugar, né? O pessoal disse, pô, Joel, você tirou quarto lugar. Eu falei, olha, eu fiquei orgulhoso, né? Porque realmente chegou uma hora que eu não tinha certeza se ia conseguir terminar, né? Que nunca aconteceu no Iron, tá? No Iron eu só sofro, mas eu tenho certeza que eu vou terminar. E na Ah, maratona, né, eu estava sentindo assim um sofrimento que eu não sinto, tá, jamais, né? Mas, né, assim, eu consegui terminar, né? sim. Então, a gente, eu acho que a gente fica muito preso a limites, né? A gente fica muito preso a convenções, tá? Assim, o cara olha, diz a você, você tem 70 anos e faz Ironman? Tá? Você é louco. Não, tá, eu não sou louco. Louco é você que é sedentário, tá? Que quando você chegar na minha idade, você vai sofrer que nem um condenado, né? Então, esse tipo de coisa, né, assim, eu enfrento. Eu estava entrando no Iron de São Paulo, Uhum. né? No meio Iron de São Paulo, ali na raia da USP, né? E eu ainda estava sem touca, mas eu tenho que entrar, eu preciso de óculos, né? Então eu já entro com óculos de natação, né? De grau, né? Porque senão eu não consigo nem achar a bandeira para chegar ali no cercadinho, né? Uhum. Aí um rapaz se vira para mim e diz: Olha, tá, o que você está fazendo aqui? Assim, teu lugar é lá atrás, né? Eu falei: Não, eu nado razoável, tá? Tá? Mas você vê, tá? No lugar, tá? Assim, Uhum. que, tá, as pessoas estão lá, tá, para fazer um esforço grande, ainda você enfrenta um preconceito de idade, né? Sim, Ah, eu estou carregando uma caixa, né? Sim, e o cara diz, eu posso te ajudar? Tá? Eu digo, não, muito obrigado, se eu precisar de ajuda, eu peço. Tá? Eu não tenho vergonha, né? Mas se eu estou carregando, é porque eu posso carregar, né? Então, esse tipo de coisa, né? Sim, é muito complicado, né? uhum. Sim. Outra coisa, assim, eu não quero cartão de idoso, né? O pessoal diz, pô, mas como que você não quer cartão de idoso? Eu falei, olha, tá, enquanto eu puder andar, tá, até o lugar que eu quero ir, eu não preciso ter uma vaga preferencial, tá, porque eu estou tirando o lugar de quem precisa. E aí todo mundo ri, mas, né, na verdade todo mundo diz, esse é um velhinho metido, né? Mas é a realidade, tá? A gente enfrenta preconceito assim inacreditáveis, né? E veja, nós estamos num ambiente, né, assim, que tem 360 pessoas da minha idade, tá, no ranking, né? Caramba. Nós estamos- É muita gente, né? Aí o pessoal diz assim, não, é porque você considera o mundo todo, tá? Pô, mas é Iron Man, tá?
não é uma corridinha de 5 km, Uhum. né? Por quê? Porque exige um esforço maior. Então, são pessoas que treinam, que estão comprometidas com fazer uma prova que é desgastante, né? Então, isso é o que eu penso de limite, né? E imagino que você, essa pessoa, né, que comentou, não, seu lugar deve ser lá atrás. Você tem um prazer extra, assim, de falar, passou pela natação, ou fez um tempo melhor que esse, ou ultrapassou, nem que você falou com seus filhos, assim, quando seus netos, né, quando Não, eu você... não, tá? Eu não me preocupo, tá? Ah, Mas eu cheguei em São Paulo sei lá, ali no bolo, tá? Assim, o primeiro fez 24, eu fiz 28, tá? Que é um caramba. tempo bom, tá? Bom, assim, o cara vai saber, tá? Que ele, tá, sabe, foi grosseiro, ele É, não precisava, tá? É desnecessário esse tipo de coisa, sim, tá? com certeza. Porque, assim, tem muita gente que vai lá para frente, tá? E depois é ultrapassado, atropelado e reclama, tá? Mas se em Florianópolis, né, eu fiquei em 56, tá? Agora, em Kona, tá? Eu fiquei em 200 e não sei quanto, tá? Porque, pô, é Nível, outro nível, né? então, assim, o pessoal sabe da importância da natação, né? Uhum. E no Brasil, a gente precisa saber da importância da natação. Eu digo, você não precisa ser muito rápido, mas você tem que terminar a natação descansado, né? Porque é uma parte onde você pode colocar, né, chegar num nível de aquecimento bom e colocar a tua respiração, né, num ritmo de competição, né? Agora, se você chegar morto para terminar a prova, né, você perdeu, né? Uhum. É. Por melhor que você seja, você perdeu um monte, né? Então, e eu digo para os meus amigos que treinam comigo, né, que tem que investir em técnica, né? O cara diz, não, tá assim, eu nunca vou conseguir. Eu falei, lógico que vai conseguir, né? Você consegue andar de bicicleta, você consegue correr, agora você tem que investir, né? É, Porque nada vem de graça, né? com certeza. Isso a gente aprende no triatlo, né? Nada vem de graça, né? Em tudo na vida, né? É. Mas, né, assim, no esporte isso é objetivo, né? E o Canal da Mancha, né, que você citou algumas vezes, como é que tá esse plano? Bom, tá? Canal da Mancha tem dois problemas, né? Primeiro é o treino tem que ser muito forte, né? E você tem que ganhar gordura corporal, né? Que é um sofrimento, né? Porque você vai treinar 12, 14 por dia, né? Uhum. Eu já cheguei muito perto, mas sempre cometi algum erro, a alimentação falhou, a pasta não funcionou, tá? A culpa é minha, tá? Porque depois da terceira tentativa eu não posso mais, tá, cometer esses erros. Mas eu cheguei uma vez a 1.000 metros na praia, outra vez eu cheguei a 2 km da praia, e uma vez eu me enjoei, tá? Fiquei tão enjoado que eu não conseguia vomitar, não conseguia parar de enjoar, e eu estava me sentindo super bem, mas deu aquela. Aí não adianta, tá? Você tem que parar, né? Essa vez que faltava pouco, né, eu realmente cheguei no meu limite, tá? Porque me tiraram da água, porque eles te tiram da água, tá? Não é você que decide se sai ou não. Porque aí você chega um momento que a tua natação já é automática. Você não pensa, você não vê, você não sente, você nada. E o cara te tira da água. Na primeira vez que eu cheguei muito perto, eu assim, levei 1 hora para saber que eu estava no barco. Cara, De tão concentrado que eu estava em nadar, 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 e não estava bem, né? Mas, né, eu estava programado para ir em 2025, né? Aí eu tive que fazer um monte de exames médicos e perdi a vaga, né? E tem alguns amigos que estão tentando conseguir a vaga para mim. Tá? Se eu conseguir, eu vou em 2025. Mas 2026 eu já tenho vaga, já paguei. E aí, se não der nada agora, eu vou em 2026. Tá? Porque é uma questão de treino, uhum. né? E
vamos dizer, independente de qualquer coisa, eu gosto de treinar. Eu gosto da jornada, tá? O Uhum. resultado é a jornada, tá? Eu sempre digo, se você tem que chegar, tá, no momento da prova, no momento de alguma coisa, saber que você fez tudo o que você podia. Se isso é suficiente, tudo bem. Se não é suficiente, você tem que ver o que faltou e tentar de novo, tá? Então, essa é uma visão estratégica, tá? Não dá para você, quando você se sente bem, tá? Assim, o resto é assim, quando eu fui a primeira vez lá em Kona, tá? Subi Ravi, tá? Eu falei, meu Deus, tá? Assim, eu tinha acabado de chegar, no dia seguinte nós fomos para subir Ravi, tá? Porque todo mundo diz, não, é o pior trecho e tal. Não, o primeiro dia eu queria morrer, tá? Porque realmente achava que, tá, era melhor voltar para o Brasil porque ia passar vergonha, né? Aí eu fui 4 dias seguidos, subi, desci, até ficar um pouco melhor e me sentir melhor, tá? Aí, quando se sentir melhor, eu fiz o que eu podia fazer, tá? Mas, assim, você não pode se assustar, né, com a primeira reação, que a primeira reação normalmente é negativa, né? Uhum. Você depois, assim, o Havaí é muito longe, né? E Muito vamos longe. dizer, eu trabalho, eu estava acostumado a ir para a China, né? Sim, até a pandemia eu fui desde 94, foi a primeira vez que eu fui para a China, eu fui umas 50 vezes para a China, né? Mas, né, assim, Kona é diferente, tá? Você chega muito mais cansado, o fuso horário é na metade, não é exatamente aquilo, né? Então, assim, os primeiros dias, né, e eu fui, o Roberto falou para mim, tá? Você tem que chegar uns 15 dias de antecedência, 10 dias de antecedência. Tá? Eu cheguei com 11 dias de antecedência, porque você tem que botar no fuso horário, né? E você tem que, vamos dizer, saber que você treinou, agora você tem que polir e estar pronto para a prova, Uhum. né? Então, até uma bicicleta eu comprei, tá? Eu comprei uma bicicleta nova, porque sempre o pessoal dizia, essa tua bicicleta é horrível. Eu falei, pô, mas não adianta, o motor é péssimo, daí o que que adianta ter uma bicicleta boa, né? Assim, eu sempre conto uma piada, né? Que você sabe que na natação antes tinha aquelas roupas completas, né? Uhum. Aí os caras disseram, não, assim, tem que reduzir a roupa, né? E colocaram só bermuda, né? Mas antes dessa decisão, um dos nadadores olímpicos americanos pegou uma roupa, filmou isso e mandou para a FINA, né? Jogou a roupa na água e dizia de fora, nade, nade, e a roupa não nada sozinha, né? Mas não adiantou, daí eles cortaram a roupa, né? E pioraram, tá? Muito os tempos, né? Assim, levou quase 15 anos para os tempos voltarem a crescer. Uhum. Mas é a mesma coisa, tá? Assim, não adianta você ter a melhor bicicleta do mundo se você não pedala, né, Sim. alguma coisa, porque, tá, ela não vai sozinha, né? E também não tem motor elétrico, né? Porque não tem milagre, né? Então você tem que treinar, né? Assim, é, o, assim, eu acho assim, tudo você precisa aprender, né? Sim. E a bicicleta é, né, assim, uma coisa que eu tento, e vai chegar uma hora que eu vou conseguir, né? Mas é que nem a natação, né? Assim, não adianta você ir lá e dar 50 tiros de 100 metros, né? Se você faz tudo errado, o teu estilo é horrível, É. você não pega a água, tá? Você se mata, né? Bicicleta é a mesma coisa. Se você não faz a força no lugar certo, se você não faz a potência certa, se você não faz a cadência certa, não adianta nada, né? Adianta. Aí, brigar com a água, né? Não, eu estou Briga. vendo que você tem uma bicicleta atrás, né? É. Então, Fica. pô, óbvio que você pedala bastante, né? Aham. Então, você sabe, né? Assim, que isso Sofri. né? Assim, eu sempre digo, né? Assim, 90%, 99% do trabalho é transpiração, né? É treinar, treinar, treinar. E 1% é inspiração. Uhum. Quando eu dou palestra, eu digo, pô, eu acordo às 3 da manhã, chego na piscina, eu não vou ligar para ninguém porque ninguém
estar acordado. Não adianta eu ligar para minha esposa porque ela vai me xingar, tá? Você pula na água e vai treinar, tá? O mais difícil você já fez, levantar da cama e chegar na borda da piscina. O resto é pular na água e ir embora, né? Então, a natação primeiro, 4 da manhã, aí pedala, depois corre, ou não? 3 da manhã. 3 da. 3 da manhã eu nado, aí eu nado 1h40, 1h50, aí eu pedalo e corro, Ah, já né? mata tudo de manhã. Até às 8 eu fiz 4 horas e meia de treino, né? Aí eu tomo café da manhã com a minha esposa, 8h30 eu estou trabalhando. É uma Olha, rotina, tá, assim, perfeita, tá? Ela é uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa diurna, né? E às 8 horas da manhã os dois estão acordados, que né? ótimo. Uma das Porque perguntas que a gente. realmente... Oh, perdão. Hã? Não, pode continuar. Não, quando eu viajo, né, eu tento manter a rotina, né? Então, eu vou para hotel que tem que ter piscina, né? Ou então eu conheço a piscina pública da cidade, né? Correr é a coisa mais fácil, né? Você vai para a rua, Uhum. qualquer hotel tem uma esteira, mas pedalar é outro problema, né? Tem aquelas bicicletas, né, assim, de ficar sentado, tá, pensando na vida e mexendo as pernas, tá? Isso não vai trazer nada, né? Mas, né, assim, você vai para, principalmente Estados Unidos, China, tem já, tá, spinning, tem peloton, tem tudo para você manter o ritmo de treinamento, né? Foi legal essa rotina. A galera vai gostar dessa 3 da manhã na piscina. Então você acorda 2h30. Ou já acorda três Eu horas e moro em 5 minutos. Curitiba, né? É. Você sabe quanto tempo eu levo, tá, para chegar na piscina de carro? Hum, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Sim. Aí eu tenho a chave da academia, eu E descubro. ia perguntar Hã? isso, que piscina que está aberta às 3 da manhã, né? Não, eu tenho a chave da academia, né? Aham. Eu treinava no clube curitibano até que chegou um presidente que disse: olha, assim, antes das 6 ninguém pode entrar no clube, né? Aí o Renato Ramalho, que é dono da GB, né, Uhum. disse: não, então eu te dou a chave, né? Você entra, fecha e acabou, né? Então aí, né, à medida que eu fui aumentando o meu treino, eu fui chegando mais cedo e ele foi deixando, tá? Então eu chegava às 4h30, aí eu comecei a correr e pedalar, tá? Às 4h30 já não dava mais tempo, eu comecei a chegar às 3, né? É isso. Veja, se você quer fazer alguma coisa, tá, você tem que fazer direito, né? Se a gente quer fazer Iron, tá, você tem um nível de treinamento mínimo, né? Uhum. Se você quer fazer sei lá, um short ou um olímpico, o treinamento é diferente, tá? Você tem que treinar velocidade, você tem que fazer treinos de alta intensidade, que eu também faço, mas são coisas diferentes e são Uhum. volumes diferentes. Mas Iron, né, você vai É, correr 42, né? Se você fazer um treininho de 5 quilômetros todo dia, não adianta nada, né? sim. Mesmo o maratonista, né, assim, os caras treinam 3, 4 horas por dia, né? E o pessoal do pedal, então, treina 6, 7, né? Eu treino 5, acho pouco, né? Mas não, o tempo É. ainda não deu, né? João, uma das perguntas que o pessoal que mandou, que eu te falei, né, que do grupo, de dicas, assim, o Bruno Oliveira perguntou assim, dicas práticas para ter longevidade no esporte. Treinar, Treinar. né? Veja, eu faço, fora os treinos, né? Eu faço musculação 3 vezes por semana, Uhum. na hora do almoço, né? Ou seja, eu perco uma parte do meu tempo de almoço para fazer musculação. Eu faço pilates 1 vez por semana, tá? Porque é fundamental, né? Eu tenho uma alimentação regrada, né? Assim, extremamente regrada, né? Assim, a nutricionista proibiu algumas coisas, eu nunca mais comi o que ela proibiu, né? E, né, eu faço fisioterapia 2 vezes por semana.
Eu vou no cardiologista de 6 em 6 meses, né? E eu tenho técnico, tá? Uhum. Eu acho, assim, tá? Eu me acho um cara disciplinado, mas eu me acho que não tenho competência para fazer uma periodização como manda o figurino, né? Uhum. Então, eu tenho um técnico, né? Se o técnico manda nadar 5.000, eu posso nadar 5.100, tá? Mas eu jamais vou nadar 4.900, né? Se ele manda pedalar 40, é 40, no mínimo 40, tá? Então, assim, você tem um técnico, você precisa cumprir o treino do técnico, tá? Uhum. Você não está lá para inventar, tá? Para, assim, como o pessoal diz, não, eu encontro um amigo e diz, o teu treino é melhor que o meu, eu vou fazer o teu treino. Não, tá? Eu tenho o meu treino, tá? Eu faço o treino, para isso que eu tenho técnico, né? Sim. Então, o segredo é treinar e ser consciente, né? Assim, vai doer um pouco? Vai doer um pouco, tá? Todo mundo tem dores, tá? Sim. Mas tem dores que são incapacitantes e tem dores que, bom, é a dor normal do treinamento, tá? Sim, a maioria das pessoas que param de fazer alguma coisa param porque tem uma dorzinha, tá? E essa dorzinha é suficiente para tirar todo o ânimo dele. Uhum. Mas é porque falta orientação. Você ter um técnico que está lá, que está vendo, que está verificando, você vê, o meu técnico vai uma vez por mês às 3 da manhã me ver, né? A Vanusa vai comigo para a estrada, tá? Porque ela ainda acha que eu sou incompetente e que eu preciso de proteção, tá? E é Aham. verdade, tá? Eu reconheço, né? Mas ela está lá, né? Aham. Ela está vendo o que está acontecendo e está me dando as dicas, né? Assim, quando ela achar que eu tenho condições, eu vou para sozinho, mas por Uhum. enquanto eu vou com ela, né? E o treino de corrida, né? Eu faço, a Vanusa me passa, mas a corrida é a única coisa que não tenho que errar, né? Assim, não tem, é só não cair, tá? O É. resto é treinar, né? Assim, assim, volta e meia, né? Eu caía, né? Assim, sabe? Me desconcentrava, tropeçava, etc. Aí acabou essa história, né? Assim, eu me concentro às vezes, né? Assim, eu estou treinando e meu filho está treinando no sentido contrário. Se ele não me chamar, eu não vejo ele, né? Porque eu estou concentrado no treino, né? Estou Uhum. concentrado em não cair, estou concentrado nas curvas, tá, que tem. Então, esse tipo de coisa é fundamental, tá? Mas se você não fizer uma musculação, tá? Isso hoje é uma unanimidade mundial. Uhum. Você tem que reforçar a tua musculatura para evitar de você ter problemas musculares, tá? E tem uma outra coisa que a gente tem que aprender também, é não ter medo de médico. Dá uma dor muito forte, vai no médico, né? Só não vai em médico que não gosta de esporte ou que não pratica nada, né? É. Porque a primeira coisa que ele vai dizer é pare de treinar, né? Então eu tenho o meu cardiologista, né? Uhum. Ele treina tênis e corre praticamente 7 dias por semana, né? Então, bom, eu sei que a única coisa que ele não vai me dizer, né, é pare de treinar, né? Porque ele sabe das coisas. É Sim. assim, eu sempre conto uma piada, quando para ir para o Canal da Mancha, ele tem que assinar um termo dizendo que eu estou em condições, né? Uhum. Aí, nessa quarta vez que eu fui no Canal da Mancha, a minha esposa foi junto na consulta, né? Ela se virou para ele e disse: Olha, se acontecer alguma coisa com ele, eu processo você. Aí ele disse: Olha, tá, assim, hoje ele tem condições de fazer o Canal da Mancha, Uhum. né? Se daqui a 3 meses ele tiver alguma coisa, né, todo mundo vai saber que naquele dia, né, ele tinha condições, né? Uhum. Se ele vai continuar treinando e tal, né, faz parte, né? Sim. Então, não tem milagre, né? É. Assim, quem disser, né, assim, eu sempre digo assim, eu fico revoltado com os caras dizem, não, eu nunca fiz nada, nunca treinei e fui fazer uma maratona, né? Ou não fez, né? Uhum. Ou terminou, né, andando, tá, Não, sofrendo. não explorou o potencial que ele tinha, né? Hã? Não explorou o Não potencial que ele tem, poderia ter, né? Se tivesse levado a sério, feito. exatamente, tá? Assim,
tudo na vida a gente tem condições de aprender, tá? Uhum. Mas ninguém nasceu sabendo, tá? Essa é assim, a melhor coisa que eu vejo da raça humana, tá? A gente tem condições de aprender, a gente tem condições de corrigir os erros, tá? E a gente tem condições de baixar a cabeça e dizer, não, assim, eu errei, vou consertar e vou tentar de novo, tá? Joel, qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Olha, eu vou dizer assim, o melhor que o esporte me deu é a condição de se sentir vivo, tá? De sentir, tá? Que as coisas estão assim, que você tem condições de fazer coisas, tá? Assim, que você achava que você não tinha condições, tá? Porque você tem assim um monte de limitações, né? E o esporte me deu condições de vencer as limitações que você se impõe, tá? Então, isso é assim uma satisfação muito grande. E outra, tá? É eu dormir bem, tá? Eu acordar bem, tá? Eu viver melhor, tá? Eu poder acompanhar os netos, desfrutar isso, tá? É uma coisa, tá? Que não tem preço, tá? Sim, eu tenho neto de 23 e tenho neto de 1 ano e meio, tá? O mais novo, tá? Então, pô, eles também, tá? Assim, têm uma visão, tá? De, dessa vez eu vou ganhar de você, tá? Eu tenho, tá? Eu falei, não, tá? Assim, nós vamos juntos, tá? Assim, vamos num ritmo que os dois aguentem, tá? Uhum. Porque é pelo prazer da companhia, tá? E não pelo prazer da competição. Agora, nessa prova que nós vamos fazer, todo mundo vai ser uma competição entre nós, tá? Porque aí é uma prova, tá? Aham. Qual prova que vai ser? Mas de qualquer jeito, o importante é que todo mundo termine, Uhum. tá? A prova vai ser qual que vocês vão fazer? Nós vamos fazer o desafio da Disney, tá? Ah, fazer os quatro lá. Os quatro, tá? Eu vou fazer assim, eu e dois filhos vão fazer as quatro provas, Tá, tá? O meu filho mais velho e quatro netos vão fazer 5 e 10, né? Mas, né, que assim, legal. eles vão se entusiasmar, depois nós um dia vamos fazer. Agora a Maratona do Rio está fazendo a mesma coisa, né? Não sei se você Uhum. viu, né? Eu vi. Vai ser um dia 5, um dia 10, um dia 21, um dia 42. Eu quero ver como é que vai ficar o trânsito da cidade É. nesses 4 dias. Porque na Disney, né, assim, primeiro é fechado, né? Uhum. E segundo é 4:30 da manhã, né? Você Tempo. disser que vai fazer uma prova 4:30 da manhã no Rio de Janeiro, não vai ninguém, né? É, vai ser, Ah, vai ser legal. Essa prova vai ser legal na família. eu acho que vai E ser aquilo, muito né? legal. O esporte passa esse valor que teus netos, com certeza, principalmente, vão ser impactados numa coisa que eles vão carregar a vida inteira. Isso é uma coisa incrível, né? E você veja, né? Assim, a, a família toda, né, está envolvida no processo, né? Uhum. Vai todo mundo, né? Então, assim, vai ser um momento que todo mundo vai estar junto, é uma coisa assim que, tá? Que legal. Vai ser assim, tá todo mundo sonhando com a oportunidade de estar todo mundo junto, tá? Com bom humor, com mau humor, não interessa, tá? Mas tá ali, né? Porque, assim, nós É. estamos em 25, tá? Caramba, É muita gente, é muito. né? E vai ser, tá? Todo mundo vai ter que ceder um pouco, né? Eu falei para Simone, eu aluguei uma geladeira, tá? E aluguei uma bicicleta, um pelotão, tá? Qualquer coisa, eu tranco a chave do quarto e vou treinar, tá? E acabou, né? Eu tenho tudo que eu preciso, né? Mas não vai acontecer, tá? Legal. É, qual que é o teu sonho hoje, Joel? Meu sonho é o Canal da Mancha, né? Enquanto eu não conseguir o Canal da Mancha, tá engasgado, né? Me sossega. Porque eu sinto que eu tenho condições, né? Eu sinto que a jornada é muito interessante, tá? Porque muda tudo na tua vida, tá? Você tem que engordar, você tem que comer coisas que você hoje não pode comer, tá? Que você tem que se manter para correr, Uhum. etc. E principalmente o desafio, tá? Assim, eu vou tentar, tá?
e eu acho que eu vou conseguir, eu tenho condições de conseguir. Tá? Se não conseguir, tá, eu vou tentar de novo. Tá? Eu estava no Everest na terceira vez, né? Já estava me sentindo mal, e um cara me perguntou, tá, se você não conseguir, o que que você vai fazer? Eu vou voltar e vou tentar de novo. Essa, a vida da gente, tá? Em tudo, se você observar, tá, é tentativa e erro. Né? Assim, você, tá? Assim, quando você aprendeu a dirigir, quando você aprendeu qualquer coisa, quando você aprendeu a andar, você batia nas coisas, né? Assim, que a gente se esquece dessas coisas pequenas que você vai aprendendo, né? Quando você, assim, toda criança faz isso, né? Você aprende a ler, tá? A criança está no carro, ela começa a descobrir e falar as palavras. É uma coisa assim fantástica, né? Então esse tipo de coisa, né? Assim, você tentar, 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 é uma coisa que faz a vida ser, né, o que ela é, né? A gente tem o prazer disso, né? E, tá, assim, o melhor é compartilhar isso com as pessoas, né? É poder tentar mostrar para as pessoas o que elas vão ganhar podendo fazer um pouco de esporte, né? Eu, quando dou palestra, digo: você não precisa ser um atleta competitivo, tá? Mas você tem que fazer exercício para ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida a gente não compra, a gente tem que trabalhar isso. Que legal. E eu estava pesquisando hoje para a gente gravar, eu falei, "Puta, acho que vai ser um papo tão legal, vai ter tanta coisa, e eu tenho um monte de pergunta na cabeça, mas geralmente eu deixo o podcast entre uma hora e pouco, já deu 1h20 já. Tá? É Não, bom pô, que a gente faz a parte 2 depois, a gente deixa o público, não, olha, eu falo muito, né? Sim, mas é então, bom. Eu falo eu isso, tenho podcast prazer. bom é quando ninguém ouve a minha voz, ouve só o do entrevistado, esse é o melhor. Não, eu tenho prazer em conversar, tá? E mostrar, tá? Assim, principalmente desmistificar essas coisas. Dizer que qualquer um pode fazer, tá? Isso eu acho o mais importante de tudo, Uhum. tá? Esse negócio que as pessoas olham e dizem: não, você com 70 anos você não pode fazer isso. Aí que eu fico possesso, tá? Porque, pô, eu sinto assim, o cara está te ofendendo, tá? Sim, Ele não pergunta para você o que você pode, o que você não pode. Ele já olhou para você assume. e disse: não, esse aí não serve, né? Então, isso é uma coisa que o Brasil é muito preconceituoso contra o idoso, tá? Sim, o modelo de idoso no Brasil é o aposentado que fica em casa sentado e que não faz nada, Uhum. tá? E isso é um problema, tá? Enquanto muitos países do mundo valorizam e querem que os idosos trabalhem e que participem, aqui no Brasil, né, até um pouco tempo tinha empresa que, né, assim, tinha limite de idade para trabalhar. O cara chegava numa certa idade e tinha aposentadoria compulsória, né? Isso é um absurdo, né? Você sabe, a palavra aposentado é uma palavra cruel, tá? Assim, volta e meia o pessoal pergunta: você está aposentado? Não, eu não estou aposentado, tá? Eu não vou me aposentar, tá? Eu não vou, tá, em hipótese alguma, tá, deixar de fazer as coisas que eu gosto, né? E principalmente, tá, assim, você tem uma motivação de vida, né? Joel, te agradecer demais pelo papo, a aula. É, A gente está gravando aqui, mas semana que vem a gente se encontra pessoalmente. Então, vai ser um prazer também conhecê-lo perfeito, eu vou pessoalmente. te entregar o livro pessoalmente, então, Melhor tá? ainda, porque aí eu pego Ok. das mãos de quem tem as histórias. Tá, a gente vai se ver lá em Caiobá, tá, que eu acho que é um lugar perfeito, né? Assim, desde que seja na estrada, né? Porque eu caí porque não deixaram ir para a estrada e aí a gente tinha que pedalar na cidade e a cidade tem uma lombada a cada 5 metros, né? É, bem E chato aí é aquele um trecho. perigo, né? É. Agora, depois que eu caí, me machuquei, a Vanusa me fez, tá, ficar andando ida e volta em lombadas, né?
para não cair mais, pelo menos na lombada, né? Tem que aprender, tem que repetir, né? Até tirar Tem o. que repetir até, sabe, Né? ser uma coisa natural, né? Sim, comandar, tá? Sim. Com certeza. E lombada na rua é um absurdo, isso é outro detalhe, tá? É outro. Mas, né, esse é um outro problema, né? Mas, Então bom, tá. te agradecer e, pô, portas abertas no mundo TI sempre que precisar. Obrigado por compartilhar a tua história, foi muito legal falar com você. Ah, veja, Gabriel, a hora que você for publicar, só avise, por favor, que tá. Se tudo correr bem, vai sair uma reportagem no Esporte Espetacular. O Legal. pessoal da Globo veio, ele foi 3 horas da manhã lá me filmar na piscina, né? Tá, depois ele ficou aqui em casa vendo eu pedalar, depois, né, assim, ficou 5 horas comigo, tá? E tá, talvez saia alguma coisa legal, né? Combinado. Tomara. Aí eu te aviso também. Combinado. É Obrigado. isso. Nada. Não é isso, galera. Foi o MT Cash com o Joel Krieger. Nos vemos semana que vem. Valeu. Ano que vem. Esse é o último. Você encerra o ano, então encerramos aqui. Então agora só 2025, o próximo episódio. Então tá. Valeu. Boa sorte, boas entradas de ano. Nós nos vemos em Caiobá, tá? Exato. Aos teus assinantes, assistentes, né, assim, um feliz ano novo, tá? E muito treino, tá? É isso. Importante. Não necessariamente às 3 da manhã, né? Mas muito treino. Não, cada um tem o seu horário, tá? Com certeza. Mas tem que treinar todo dia, né? É isso. Essa é a minha opinião. Ok. Valeu. Até.